Fala pessoal, aqui é o Ninjabu e neste vídeo vamos descobrir se é possível sobreviver ao Chidori do Kakashi Hatake. Então sem enrolação, bora pro vídeo, né? O Chidori ou Espada Relâmpago é a primeira técnica original do Kakashi Hatake, né pessoal? Que foi criada ali em torno do tempo em que o Kakashi foi promovido para Jonin. E mais tarde ele passou essa técnica, né? Ele ensinou pro Sasuke, com o intuito do Sasuke não utilizar mais o poder da marca na maldição implantada nele por Orochimaru. Basicamente falando, pessoal, a técnica funciona na canalização de uma grande quantidade de chakra da liberação relâmpago na mão do usuário. A quantidade de chakra é tão grande, pessoal, que ela se torna visível. É uma alta concentração de energia elétrica que produz um som que lembra muito os pássaros cantando. É daí o nome Chidori, o golpe dos 1000 pássaros. Bom, uma vez que a técnica é completa, pessoal, o usuário carrega à frente e empurra o Chidori no alvo, né? E isso produz grandes quantidades de dano que normalmente gera a morte, né? Essa técnica é classificada como uma técnica de assassinato por causa da velocidade que ela é realizada, apesar, né, daquele barulho todo que ela produz, né? Muitos de nós não sabemos, mas o Kakashi ele criou a técnica, pessoal, observando o Minato. Você sabia disso? Pois é, ele ficou observando ali o Rasengan e viu o potencial do Rasengan, então ele quis meio que copiar o Rasengan, né, se pode se dizer assim. E foi a hora que, como o Minato era professor do Kakashi e tudo mais, ele meio que foi se inspirando, né. E como sua infância foi muito difícil e tudo mais, né, pessoal, o Kakashi teve umas dificuldades, né, inclusive o Rasengan foi uma delas. Então, pessoal, naquele tempo ele foi meio que incapaz de combinar a transformação da forma do Rasengan. Era muito difícil, né, principalmente converter a mudança para estímulo relâmpago, né, que é a natureza do chakra. Então tava muito incompatível, né, pessoal? Então ele meio que recriou, né, o Chidori a partir dessa incapacidade. Até que mais pra frente, né, ele ganha o Sharingan e consegue copiar a técnica por completo, né? Mas daí ele já tinha aperfeiçoado o Chidori e tudo mais. Aí ele continua, né, usando o Chidori. Bom, a técnica do Chidori, pessoal, ela tem um efeito, pessoal, que dependendo do usuário, ou seja, se o usuário realmente souber utilizar o Chidori e combinar velocidade e precisão, pô, pessoal, o alvo que é atingido é praticamente impossível de sobreviver. Ou pelo menos quase impossível, pois vamos descobrir hoje neste vídeo se é ou não possível sobreviver a um ataque de um Chidori, estudando mais, né, logicamente, a fundo até. Mas antes aí de você ficar paralisado ou eletrocutado aí, deixa um like neste vídeo que ajuda muito o YouTube a mostrar mais desses tipos de conteúdo para você e para mim também, né, continuar trazendo mais desses tipos de temas para você, beleza? Então até aqui a gente entende como é que funciona, né, a base sobre o Chidori. Mas será que entende os efeitos do Chidori, né? Bom, vamos conhecer mais então sobre a técnica. É preciso, pessoal, uma grande quantidade de chakra necessária para utilizar a técnica. Bom, isso aí a gente já sabe e não é novidade, né? Fora dizer que há um limite no número de vezes que você pode estar utilizando a técnica no dia. Você lembra? Foi dito isso lá na série do clássico. Pois é, o Sasuke, ele podia usar pelo menos 2 vezes. E era o máximo dele ali. E o Kakashi podia usar no máximo ali no dia 4 vezes. Era o máximo que eles podiam fazer. Agora no Shippuden, esses limites, pessoal, são mostrados ali, mas de uma forma meio que aumentada e não há nível específico depois. Como a gente vê, as coisas meio que ficando meio confusas. Mas eu vou tentar te explicar o que acontece e o porquê que é aumentado isso. Então, o Chidori, pessoal, no caso, o usuário, se ele tentar meio que exceder, né, o limite, né, da técnica no dia, todo o chakra dele é drenado, pessoal. Então, toda a força de vida dele pode ir junto com essa drenagem de chakra, o que pode resultar, né, a morte do indivíduo. Porém, se a gente pesquisar um pouquinho a fundo e entender mais, há uma grande explicação porque a técnica parece que excede. Como é que funciona então? Há um certo treino, né, pessoal, para que a técnica tente exceder, mas na verdade ela não excede porque há variantes. Eu vou te explicar melhor. O Kakashi, ele utiliza 2 variantes de Chidori na série Shippuden, que é o Haikyrin, você já deve ter ouvido isso. Ele é mais ou menos igual ao Chidori, mas não é o Chidori, viu, pessoal?
porque se for o Chidori, ele segue a ordem ali, ele só pode usar 4 por dia, tá, pessoal? Mas vamos lá, a técnica do Haikiri, ela concentra o chakra no elemento relâmpago, na mão do usuário. Até aí é igualzinho. Porém, flui pequenas linhas da mão do usuário, no caso do Kakashi, elétricas. Ou seja, há umas pequenas linhas, né, que sai já um pouquinho mais forte, digamos assim. E na verdade é um tipo de upgrade, né, pode-se dizer, do Chidori. Eu diria que é até melhor mesmo do que o Chidori. Mas enfim, né, tem uma outra que ele usa também, que é a segunda variante, que é a transmissão de relâmpago. Mas daí já é necessário um clone, tá, pessoal, para estar executando essa variação. Cada um dos Kakashis, né, eles fazem um Haikiri, só que em mãos opostas, né? Ou seja, se um faz com a mão direita, o outro tem que fazer com a mão esquerda. E aí é formada uma corrente de raios capaz de cortar, tipo, qualquer coisa muito facilmente que tiver ali no meio. Essas são as duas variantes, pelo menos no Shippuden. No Boruto, o Kakashi já apresenta uma outra variação, cujo nome é Raio Roxo, ou Relâmpago Roxo. Até então, não tem muitos dados ainda, porque o Boruto, né, pessoal, ainda está acontecendo. Mas até então, a técnica, pessoal, não requer quantidades massivas de chakra. Tanto, né, pessoal, que o Kakashi nem possui o Sharingan e também não tem tanto poder assim, né? Mas é impressionante, né, pessoal? Os relâmpagos que ela produz são devastadores. Ela é mais forte ainda do que o Chidori original ou até mesmo o Haikiri, pessoal. Mas até então, pessoal, o único que dominou bem a técnica foi o Sasuke, né? E sinceramente, o Sasuke ele consegue usar mais variantes ainda do que o Kakashi. Mas a gente não vai entrar muito aqui porque o assunto é só saber se tem como sobreviver ou não. Mas é só para deixar bem claro que o Sasuke sabe bem melhor, né, do que o próprio Kakashi que originalizou a técnica. Agora um ponto bem interessante para nossa resposta está em acertar o alvo diretamente. Ou seja, aqui há uma grande desvantagem, pessoal, onde a gente provavelmente vai descobrir nossa resposta. Além do uso limitado, né, como eu comentei para vocês, da técnica, a técnica também é uma grande desvantagem. A técnica, pessoal, ela é executada em linha reta, onde causa um efeito tipo visão túnel, sabe? Ou seja, o Chidori ele vai ficar na frente do usuário, então dá uma perspectiva de luz, né, para o usuário. Ou seja, ele não enxerga o inimigo, o que permite o inimigo escapar da técnica. Teoricamente é como o Itachi fez. O Sasuke ele meio que colocou o Chidori, né, na frente dele, ele não viu o direcionamento, ele só viu o Itachi ali na frente. Então o Itachi conseguiu esconder as mãos e facilmente desviou da técnica. Então, pessoal, uma grande desvantagem aqui, né? E continuando a analisar esse ponto, o Sasuke e o Kakashi, eles têm uma vantagem sobre o Chidori, que é o Sharingan. Ou seja, eles tentam cobrir essa desvantagem deles não conseguir enxergar com o Sharingan. O Sharingan é meio que uma mira para eles, pois eles não conseguem ver. Ou seja, eles meio que preveem o ataque do inimigo, né? Independente aonde que o inimigo tá. Eles meio que antecedem o próximo movimento do inimigo para poder cobrir a desvantagem e acertar ali, né? Fora que é uma outra desvantagem aqui muito debilitante, que é o fato, pessoal, da grande quantidade de chakra que é utilizada ali na mão. Para quem não sabe, dependendo do usuário, né, ele pode até machucar a sua própria mão, pessoal. Exatamente, se ele forçar muito o ataque, ele pode prejudicar sua mão. Onde o Sasuke mesmo, nessa mesmo combate, contra ele e o seu irmão ali no clássico, a gente vê que quando ele vai utilizar a técnica e ele erra, e a gente já vê mesmo parte da mão dele ali descascada. Ou seja, o ataque ali afeta sim o Sasuke. E na série Shippuden, quando ele precisou usar uma variante do Chidori, conhecida como Chidori Nagashi, basicamente ele libera os raios ali do Chidori em todas as direções, tendo uma descarga elétrica, né, pessoal, por todo o corpo ali do usuário, podendo causar grandes danos ali nos inimigos que se aproximam. Onde no caso ele utilizou essa técnica nele mesmo quando ele lutava contra o Deidara, pois o Deidara colocou ali, implantou nele, né, o C4 no próprio corpo do... Então, para parar isso, ele utilizou nele mesmo. Então, isso parece sim afetar o Sasuke. Pouco ali, mas afeta. Então, pessoal, a técnica, ela é mortal sim. Então, eu posso dizer o quê? A técnica é mortal? Sim, a técnica é mortal. Mas é preciso você prever muito o ataque do inimigo para você poder atingir ele. Pois se ele se esquivar com um ataque em linha reta, é bem provável que você possa depois ser morto pelo inimigo. Então, a gente tem dois fatores aqui de sobrevivência que eu posso estar comentando para vocês.
Então, sim, é possível sobreviver ao ataque do Chidori. Os dois fatores são: o primeiro é o fator normal, que qualquer um pode ali tentar sobreviver, e o outro é o fator de poder. O fator normal, você precisa entender a técnica. Daí já envolve um pouquinho mais de inteligência do inimigo do que o do usuário. Ou seja, o inimigo ele vai ver que a técnica do Chidori, ele precisa de uma certa distância para ganhar velocidade, e como eu falei, velocidade combinada com precisão gera ali a debilitância, né, que é o ataque final. Então, se o inimigo deter a velocidade, é bem possível que você sobreviva ao ataque. Claro, né, pessoal, deve haver sim aquele cuidado com o órgão vital, pois se for atingido aí não tem como, né? Então posso-se dizer que se você interromper a velocidade, é muito difícil, né, se dizer que vai perfurar o seu corpo. Então, como faz o Orochimaru ali, ele bloqueia o Chidori à distância do Sasuke. Como? Com apenas os braços. Então ele meio que colocou os braços na frente, né, do Sasuke. E quando o Sasuke foi se aproximando, ou seja, o Chidori foi cortando, ele redirecionou com os braços dele para fora a técnica. Então, só cortou o braço dele. Então, não acertou nenhum órgão vital, ele ficou vivo, né, pessoal? Então, isso já mostra que se você parar a velocidade da técnica, é possível sim você não ser perfurado, a não ser que o usuário utilize de mais força, mas enfim, necessita muito de uma aproximação, e essa aproximação daí gera a morte. Mas, volto a dizer, se você parar a velocidade, tem sim como você, de repente, conseguir se esquivar, né, pessoal? E atacar aí depois. Isso falando, você precisa de uma inteligência, né? Agora, se for pro fator de poder, aí envolve poder. Então, se você for atingido em cheio pela técnica, muito difícil você vai sobreviver. Por exemplo, você não sabe daquele fator de velocidade, mas você tem poder ao seu favor. Então, digamos que você precisaria, tipo, ter um poder pelo menos de regeneração absurda, como é o caso do Naruto, né, que a Kurama ali, né, o poder da Nove Caudas ajuda ele, né, a se curar rapidamente, ou você ser medicado rapidamente, né, pelos médicos ali a pronto, ou você, tipo, ter a capacidade da Tsunade ou da Sakura, que é o Byakugou, né, que aí usaria a técnica para se recuperar rápido. Ou você ter à sua disposição uma armadura relâmpago igual do quarto Haikage, que ele demonstrou ser muito resistente ao golpe do Chidori. Mas é claro, né, pessoal, isso falando porque a armadura dele tinha a ver também com o estado relâmpago, né, mas mesmo assim, isso se chama fator poder, né? Conclusão disso, se você for atingido em cheio, muito difícil você vai conseguir sobreviver. Fala aí, curtiu essas informações? Então já chega se inscrevendo no canal para você continuar tendo mais esse tipo de informações, de materiais de personagens e curiosidades sobre Anbu. E comenta aqui o que você achou. Será que tem mais alguma técnica que dá para sobreviver? Deixa aqui nos comentários que eu estarei lendo depois, beleza? Fui!